Há décadas, no coração da Amazônia, existem relatos que a ciência nunca conseguiu confirmar completamente. Histórias de serpentes enormes, não grandes, gigantes, criaturas tão longas que pareciam troncos vivos atravessando rios inteiros, corpos escuros deslizando em silêncio por águas negras, rastros tão largos na lama que nenhum animal conhecido deveria ser capaz de deixá-los. Em comunidades isoladas do Brasil, Peru, Colômbia e Equador, pescadores falam de animais desaparecendo perto de igarapés. Caçadores contam sobre árvores inteiras tremendo sem vento. Em alguns lugares, existe uma regra simples: se a água fica quieta demais, é melhor sair. Durante muito tempo, tudo isso foi tratado como folclore, lendas antigas, histórias criadas pelo medo da floresta. Afinal, a maior sucuri oficialmente documentada pela ciência mal ultrapassa os 6 metros. Grande o suficiente para matar um homem, mas pequena demais para explicar muitos desses relatos. Então, em 1997, Hollywood transformou esse medo em espetáculo. O filme Anaconda mostrou ao mundo uma cobra colossal escondida na Amazônia, caçando pessoas, esmagando corpos, engolindo vítimas inteiras. Para milhões de espectadores, aquilo parecia puro exagero, ficção, um monstro impossível criado para vender medo. Mas o que quase ninguém sabia era que a realidade já tinha produzido algo ainda pior. No início dos anos 2000, cientistas escavando no norte da América do Sul encontraram fósseis que mudariam tudo. Os restos de uma serpente tão grande que reescreveu o que sabíamos sobre predadores. 15 metros de comprimento, mais de 1 tonelada de peso, um corpo grosso como um barril, um animal capaz de dominar rios inteiros. Seu nome era Titanoboa, a maior cobra que já existiu na história da Terra. E o detalhe mais perturbador não era seu tamanho, era o lugar onde ela viveu. O mesmo sistema de florestas alagadas, os mesmos rios escuros, a mesma Amazônia, que até hoje continua produzindo relatos de serpentes impossíveis. E isso muda tudo. Porque se a natureza já criou um monstro assim uma vez, então a pergunta deixa de ser ficção e passa a ser investigação. Será que alguma coisa parecida ainda pode estar escondida aqui? E se estiver, quantas vezes já passou por nós sem ser vista? Hoje, vamos entrar na floresta onde esse mistério ainda respira. E a verdade pode ser mais desconfortável do que qualquer filme já imaginou. Se existe um lugar no planeta onde uma cobra gigantesca poderia permanecer escondida por décadas, esse lugar é a Amazônia. São quase 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta viva. Um labirinto de rios, pântanos e matas alagadas que muda de forma todos os anos. Durante a estação das chuvas, áreas inteiras desaparecem sob a água. O chão some. Trilhas deixam de existir. E a floresta se transforma em um oceano escuro de árvores submersas. É nesse cenário que a sucuri reina. Diferente de outras serpentes, ela não depende apenas da terra. Seu corpo foi moldado para 2 mundos. Na água, ela se move quase sem esforço, invisível, silenciosa, esperando. E é exatamente isso que torna esse animal tão letal. A sucuri não persegue, não corre atrás da presa. Ela espera. Horas, às vezes dias, até o momento certo. Primeiro vem a mordida, rápida, precisa, uma ancoragem. E então o corpo inteiro se fecha como uma armadilha viva. Mas aqui existe um detalhe que quase ninguém imagina. A sucuri não quebra os ossos da presa como muita gente pensa. Ela espera a vítima expirar. E cada vez que o ar sai, o aperto aumenta. Até que não exista espaço para respirar novamente. É assim que ela mata, em silêncio. Depois arrasta o corpo para debaixo d'água. E termina o trabalho longe de qualquer testemunha.
Foi exatamente essa mecânica que Hollywood exagerou em Anaconda. Mas a base daquilo era real. E isso fica ainda mais desconfortável quando olhamos para os registros históricos. No século XIX, exploradores como Henry Walter Bates e Alfred Russel Wallace documentaram relatos de serpentes entre 9 e 12 metros na Amazônia. Nenhuma foi confirmada, mas os relatos eram consistentes. Décadas depois, Percy Fawcett afirmou ter visto uma serpente ainda maior, mais de 18 metros. Sem provas, mas a história ficou registrada. E em 1910, Theodore Roosevelt ofereceu $50 mil para quem entregasse uma anaconda de mais de 10 metros ao zoológico do Bronx. Ninguém conseguiu. No mundo moderno, os relatos continuaram. E em 2024, cientistas em uma expedição no Equador registraram uma das maiores sucuris já medidas e descobriram algo inesperado: uma nova espécie de anaconda no norte da América do Sul. O que significa que, mesmo hoje, ainda estamos descobrindo coisas básicas sobre esses predadores. E isso abre uma pergunta perigosa. Se ainda sabemos tão pouco sobre as cobras que encontramos, o que dizer das que nunca vimos? Mas para saber se uma cobra gigante ainda poderia existir hoje, precisamos voltar milhões de anos no passado. Muito antes da Amazônia moderna. Muito antes de seus rios escuros e florestas inundadas. Cerca de 60 milhões de anos atrás, esse lugar era um mundo completamente diferente. Mais quente, mais úmido, coberto por pântanos gigantescos e sistemas de água muito mais extensos do que existem hoje. E foi nesse ambiente que viveu a serpente mais famosa já descoberta pela ciência, Titanoboa. Quando seus fósseis foram encontrados na Colômbia, no início dos anos 2000, a descoberta mudou tudo. Porque aquilo não era apenas uma cobra grande, era um predador em outra escala. Estimativas apontam até 15 metros de comprimento, quase 1 metro de diâmetro, mais de 1 tonelada de peso. Um corpo capaz de esmagar jacarés gigantes como se fossem galhos secos. Durante anos, Titanoboa foi considerada a maior cobra já encontrada na história. Mais recentemente, outra descoberta reacendeu esse debate. Na Índia, fósseis de uma serpente chamada Vasuki indicus sugeriram um animal que talvez rivalizasse com Titanoboa em comprimento, possivelmente entre 11 e 15 metros. Mas há uma diferença importante. Titanoboa continua sendo o gigante serpentino mais bem documentado e mais robusto já confirmado pela ciência. E isso importa, porque prova uma coisa fundamental. Sob as condições certas, a natureza consegue produzir monstros. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a explicação era simples: temperatura. Répteis dependem do calor externo para regular o corpo. Quanto mais quente o ambiente, maior a chance de crescerem. Mas hoje essa ideia já não explica tudo, porque Titanoboa não vivia sozinho. Naquele mesmo ecossistema, fósseis mostram crocodilianos gigantes da família Dirosauridae, alguns chegando a 6 metros de comprimento. Isso significa que aquele ambiente não sustentava apenas um predador colossal, sustentava vários. E esse detalhe muda completamente a lógica. O segredo talvez nunca tenha sido apenas o calor, mas a combinação perfeita entre calor, alimento abundante e água. Porque em terra firme, corpos gigantes enfrentam um limite brutal: a gravidade. Quanto maior o animal, mais peso seus músculos e órgãos precisam suportar. Cada metro extra cobra um preço físico enorme. Mas na água, esse limite muda. A flutuação sustenta o corpo, reduz a pressão, permite massas muito maiores. Não é coincidência que os maiores animais vivos do planeta estejam em ambientes aquáticos. Baleias, tubarões gigantes, colossos impossíveis em terra. E as sucuris modernas vivem exatamente nessa vantagem. Passam grande parte da vida submersas, caçam em rios, pântanos e florestas alagadas. E existe outro detalhe ainda mais inquietante.
Elas possuem crescimento indeterminado. Isso significa que enquanto sobrevivem e continuam encontrando alimento, continuam crescendo. E isso leva a uma conclusão desconfortável. Se existe um animal vivo hoje biologicamente capaz de se aproximar do que Titanoboa foi um dia, esse animal é a sucuri. Mas isso cria uma pergunta ainda pior. Se tudo isso é possível, então por que nunca encontramos uma? E essa talvez seja a parte mais perturbadora de toda essa história. Porque quando falamos em cobras gigantes escondidas na Amazônia, a primeira reação é sempre a mesma. Se elas existissem, alguém já teria encontrado. Parece lógico, mas a Amazônia não funciona pela lógica humana. Ela é vasta demais, densa demais, hostil demais. São quase 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta, rios intermináveis, pântanos profundos e regiões onde quase ninguém jamais entrou. Lugares onde a própria geografia apaga rastros em questão de horas. E isso importa porque encontrar uma sucuri comum na Amazônia já é extremamente difícil, mesmo para especialistas. E a ciência tem números para provar isso. Em um estudo conduzido pelo herpetólogo Jesus Rivas, após 12 anos rastreando sucuris na Amazônia peruana, os pesquisadores descobriram algo impressionante. Mesmo monitorando os animais por rádio e sabendo exatamente onde eles deveriam estar, apenas cerca de 17% das oportunidades de observação realmente resultaram em encontros visuais. Em outras palavras, mesmo quando você sabe onde procurar, a floresta ainda consegue escondê-las. E isso muda tudo. Porque se uma sucuri de 6 ou 7 metros já desaparece com tanta facilidade, imagine uma ainda maior, mais velha, mais pesada, mais rara, vivendo em áreas que quase ninguém alcança. Um animal assim não precisaria existir em grandes números para continuar oculto. Bastariam poucos indivíduos, escondidos nos pontos mais remotos da floresta, onde rios negros cortam quilômetros de mata fechada e a água engole qualquer sinal de vida. E talvez esse seja o detalhe que muita gente esquece. A Amazônia ainda está longe de ser totalmente compreendida. Todos os anos, novas espécies são descobertas ali. Algumas pequenas, outras enormes. Algumas vivendo tão perto de nós que passaram despercebidas por séculos. Em 2024, cientistas descobriram que as sucuris gigantes do norte da América do Sul pertencem a uma espécie diferente das sucuris verdes do sul. Isso significa que até hoje ainda estamos corrigindo coisas básicas sobre os maiores predadores da floresta. Então a pergunta já não é mais se a Amazônia consegue sustentar um animal desse porte. A ciência já mostrou que consegue. Titanoboa provou isso no passado. As sucuris modernas provam isso no presente. A verdadeira pergunta é outra. O que ainda existe lá dentro que simplesmente nunca vimos? Porque talvez o maior erro da nossa espécie seja acreditar que conhece completamente lugares que mal começou a explorar. Talvez o filme Anaconda tenha exagerado no tamanho. Talvez tenha dramatizado a caça. Mas a ideia central nunca foi absurda. E esse é o ponto mais desconfortável de todos. A natureza já criou algo pior do que Hollywood imaginou. E talvez, neste exato momento, algo esteja deslizando em silêncio sob as águas escuras da Amazônia, sem que ninguém perceba. Se você quer continuar explorando os predadores mais extremos do planeta, inscreva-se no Terra Felina, porque na natureza, a ausência de prova nunca significou ausência de monstros.